Bom dia, professor. Este trabalho é da equipe composta por Adriano Spinner e Bruno Montes. A linguagem que escolhemos é a Eiffel, geralmente utilizada para a aprendizagem de lógica e iniciação na área de programação. Aqui temos o léxico da interpretação dos tokens da linguagem, onde reconhecemos o abre e fecha parênteses, as palavras reservadas como class, que ficou sendo separada por barras, pois no Java também tem a mesma palavra reservada e acabou gerando um conflito, e foi essa forma que achamos para obter o reconhecimento. O AND, o IF, o separador, que o senhor fez uma sugestão de que deveria existir, porque para identificar onde fosse separador na linguagem Eiffel, ela em si não tem um separador, mas o Java como tem, então nós declaramos o separador para que o Java percebesse isso. O filter, que é a abertura de definição do campo de declarações e instruções do código, juntamente com make e do, que também estão declarados abaixo. O create, que cria o método main. O make, que está atribuído ao filter e ao create. As aspas duplas. A palavra reservada then. O and, que é o loop do Eiffel, que funciona como um while. Os tokens dos tipos das variáveis integer, real, boolean e string. A atribuição, condição, o IO string, que é o system out do Eiffel, o operador para atribuições matemáticas e a cadeia de caracteres. Bom, agora a gente vai apresentar a parte do campo. Aqui na primeira parte a gente declara todos os estados, os terminais e os não terminais que a gente utilizou. Que no caso a gente pega todos os tokens que foram passados do léxico para cá, pelo flex. Essa primeira parte aqui do código a gente detalha o escopo do programa, em que ele recebe a classe e o nome da classe, e ao mesmo tempo já jogando no arquivo texto que a gente vai criar depois, no arquivo .java. Ao mesmo tempo a gente também faz uma saída no console para saber se está rodando direitinho, ao mesmo tempo para dar uma conferida. Logo depois a gente tem as palavras reservadas create, make. No caso a gente utilizou outras palavras para defini-las por causa que geravam um certo problema na hora do reconhecimento, mas aí mantendo a mesma lógica. Aqui a gente também escreve de novo, depois quando chama essas palavras reservadas, ele já joga no arquivo texto o método main do Java. Depois vamos com feature, que o make faz no caso, que é quando ele permite a iniciação das declarações das variáveis e as instruções que vêm no código. Logo após, ele fica nessa chamada recursiva até acabar. Quando encontra a palavra end, ele fecha o bloco no Java e fecha a escrita do programa de saída. Aqui a gente tem a recursividade para determinar o conjunto de variáveis. A gente estava tendo um problema antes por causa que a recursividade anterior era à direita, então nós tivemos que mudar para uma recursividade à esquerda, e isso facilitou e corrigiu o problema que nós tínhamos, que era na hora de definir o que era a instrução e tal, declaração de variável.
aqui conjunto de instruções, manteve-se a mesma regra, e aqui a gente define todas as nossas instruções do código, que a gente permite que sejam entendidas pelo programa. Aqui nós temos atribuições de variável, texto, um loop aqui e uma condicional, aqui o when no caso, e nesse caso o do si. Aí já vai imprimindo lá no código do Java, para gerar o código Java. Aqui nós temos outras atribuições com operador, texto, algumas operações, número, e o separador que foi utilizado para a linguagem, o CUP, reconhecer quando há o fim de uma linha, que senão daria um certo problema também. E aqui por último, de instruções, a gente define a saída, né? Como é que ele escreve, que é através da chamada desse método aqui, input string, essa função. Beleza. Aqui a parte de variáveis é a hora que a gente define como é que a variável definida, que anteriormente estava gerando um problema, como o senhor já havia visto, na hora que ele não sabia como definir o que era var e o que era texto, mas um dos problemas também era na recursividade do conjunto de variáveis. Ele não avançava por ser recursivo à direita, ou nós, como a recursividade à esquerda, solucionou esse problema. E por último, nós temos as declarações dos tipos que nós vamos jogar no Java, no caso. Agora a gente vai aplicar o teste em cima desse arquivo de entrada, que é um exemplo na linguagem Eiffel que a gente definiu. Aqui na primeira linha, definindo o nome da classe, o create e o make, que fazem a chamada do método principal no Java, o feature junto com esse make is do, que permitem que sejam feitas as declarações das variáveis, as atribuições, todas as instruções, e por fim a palavra end, que quando ele fecha o reconhecimento do código. Pronto, então vamos lá. Compila flags. E foi. Agora compilamos o bat do cup. Compilamos o cup. Ele vai gerar. E agora compilamos. Compila o bat. E agora executamos o teste que foi criado. Teste. Pronto. Aqui na saída, como a gente já havia especificado durante o cup, ele e no lógico, ele diz toda a saída. Então quer dizer que ele reconheceu tudo que por nós foi proposto. Agora vamos à saída do programa. Aqui na hora que nós executamos o teste, ele acabou por gerar o teste.java, que é o arquivo de saída. Agora no 22/6, às 10 horas da manhã. Vamos abrir. Pronto. Gerou a classe teste, reconhecendo. Cadê? O que havíamos definido. Gerou o método main, método main, fez a declaração da variável alô, foi atribuído o valor nela, e depois faz a chamada do método para imprimir o valor de alô, e logo após
a palavra alô. Com isso eu acho que nós concluímos nosso trabalho e podemos perceber que foi muito vantajoso aprender.